Bom dia, gente, tudo bem? Começando esse nosso bate-papo aqui. Eu estava toda falante, me falaram que a live estava sem áudio, então eu vou tentar fazer aqui e ver se vai dar certo, né? Sou a Patrícia Ferreira, sou médica, mentora, terapeuta, trabalho aqui nessa linha do Eu Sou a Cura e também no canal do Curandeiras Contemporâneas. Inclusive, eu quero já te convidar para participar. Tá tudo ok agora? Ótimo, obrigada. Quero já te convidar para participar com a gente da imersão terapêutica que vai acontecer entre os dias 8 e 28 para mulheres, né? E focado muito nesse caminho de despertar a curandeira interior, essa mulher que se cura e que também apoia a cura da terra, a cura do mundo, mas que primeiro ela cura a sua própria alma. Então é isso, né? Quem tiver interesse, o link aqui no YouTube vai ficar logo aqui embaixo, tá certo? Porque depois eu deixo essa conversa no YouTube. Então hoje, gente, eu abri aqui ao acaso mesmo. Todas as vezes que eu abro ao acaso, sai isso aqui. Gente, eu já tinha falado tanta coisa, vou ter que falar tudo de novo, né? E aí eu abri ao acaso aqui o livro do Yogananda, pode ser que a gente estude ele depois, tá? Depois de um tempo. E aí sempre cai nessa mesma fala, que é a fala do magnetismo. E aí a gente já começa, o que vem para você quando você pensa em magnetismo, né? Quando a gente pensa em magnetismo, na minha percepção, o primeiro ponto que vem são as aulas de física do terceiro colegial, em que a gente estudava ali eletricidade, magnetismo, foi onde eu aprendi isso pela primeira vez. Quando eu penso em magnetismo também, me vem uma coisa chamada ressonância magnética, né? O ser humano ele vem estudando essa física há muito tempo, no entanto ele tem muita dificuldade, apesar da compreensão de que tudo é um campo eletromagnético, ele tem dificuldade de imaginar esse campo a nível terapêutico, e é nesse lugar que entram as terapias holísticas, integrativas, energéticas, por exemplo. Então, quando a gente fala que a gente vai trabalhar com ervas, tipo cacau, alecrim, a melissa, a gente também vai trabalhar com o campo energético dessas ervas, que é o campo eletromagnético. Da mesma forma, eu tenho o meu, você tem o seu. Quando a gente pensa em ressonância magnética, o que é isso? Nada mais é do que usar esse conhecimento para a medicina. Você entra dentro de uma caixa, essa caixa vai avaliar os sinais de onda que você emite. Então, por exemplo, se eu faço a ressonância da minha cabeça entra lá dentro da caixa e ela emite uns sinais de onda, e quando esses sinais estão ok dentro do padrão, eu estou com a ressonância eletromagnética de cérebro normal. Quando esses sinais não estão ok, eu tenho ali uma inflamação, né? Eu tenho ali uma doença. Então, a ressonância magnética ela já funciona por magnetismo. Tudo é magnético. E aí a gente acha que o magnetismo não atrai, não influencia a nossa vida, né? Então, assim, uma árvore tem magnetismo, uma casa tem magnetismo, sei lá, um caderno tem magnetismo, eu tenho, você tem, então todos nós temos. Então, quando eu penso no Yogananda, falando sobre magnetismo, ele está falando mais ou menos isso, né? E ele começa assim: você deve aprender a ser magnético. Todas as pessoas possuem o poder do magnetismo pelo qual atraem as coisas. O marido certo, a esposa certa, a profissão certa e assim por diante. Se o seu magnetismo não for certo, você trairá pessoas e coisas erradas. Deve aprender a aperfeiçoar a delicada qualidade do magnetismo, pela qual atrairá aquilo que deseja e é bom para você, certo? Bom, então, todo ser humano ele tem esse fluxo, né, do magnetismo em si. Então, quando o Yogi Bhajan fala sobre isso, o Yogi Bhajan era da Kundalini Yoga. Quando o Yogananda fala sobre isso, ele não está falando, ele nem estudou física quântica, ele está estudando o funcionamento do mundo, né, através dos conhecimentos profundos que ele tinha de espiritualidade e de yoga. Gente, vocês já leram a autobiografia de um yogi? Não é o livro mais fácil do mundo de ler, tá? Mas você vai lendo aos pouquinhos, assim, ele é tão profundo. Eu vou contar pra vocês que esse livro, eu vou falar pra vocês de verdade, eu nunca consegui terminar de lê-lo completamente, tá? Mas as 2 vezes que eu o peguei para ler, ele mudou em algumas palavras a minha vida.
eu acho que ele tem uma qualidade espiritual tão incrível assim, aquele livro. Então, assim, a primeira vez que eu tentei ler esse livro foi lá em 2014, mais ou menos. Tava com um bebê pequeno, aquela coisa, né? Não tinha cabeça pra isso, não. Meu marido leu ele inteirinho. Ah, você não conseguiu. Claro, né? Ele é o marido, eu sou, né, a mãe amamentando ali. Não consegui ler. Aí, só que a primeira frase do livro, que é uma parte que ele fala de propósito, sabe foi quando eu tava numas crises de propósito. Qual é o meu caminho? Parece que eu não gostava mais de ser médica, eu tava muito infeliz, muito satisfeita com o trabalho. E aquelas frases daquela parte que ele fala de propósito, era como se ele tivesse, encontrou uma ressonância tão grande no meu coração, ele me curou em algumas frases, entendeu? Porque ali, o Yogananda, ele tem uma busca por Deus muito grande, assim. Então ali ele traz muito isso. Nosso principal propósito é esse encontro com o divino, ponto. Então, essa foi a primeira cura. A outra cura, quando eu tentei ler de novo, foi uns 2 anos atrás. Foi, sei lá, final de 2024 para começo de 2025, eu entrei num grupo de leitura para tentar ler o livro inteiro. E todos os dias à noite a intenção era ler um capítulo. E eu comecei, gente, e é maravilhoso, né, fazer esses desafios. E assim, eu quase terminei dessa vez. Mas quando teve um momento que ele fala da Mãe Divina, ele tinha uma relação muito forte, muito profunda com a Mãe Divina, certo? E aí tem um capítulo inteiro que ele fala sobre ele conseguia tudo o que ele queria quando ele pedia à Mãe Divina. Coisas do tipo assim, ele fala, desafia a irmã, ele criança desafiando a irmã dele. Não, irmã, eu vou, amanhã, a irmã dele, nossa, vai chover, e a gente queria ir, sei lá, ir nadar em algum lugar. Não vai chover, eu pedi pra Mãe Divina. Como não? Todo mundo já falou que vai chover, olha o tempo, o jeito que tá. E aí ele falava, não vai chover, eu já conversei com a Mãe Divina. E aí ele reforçava isso e realmente não choveu. Então são coisas simples que ele fazia com o magnetismo dele e a fé, porque ele fala sobre isso aqui. E ele tinha essa coisa com a Mãe Divina. Então, esse segundo momento que me curou foi essa conexão com a Mãe Divina. Nesse dia, gente, eu rezei tanto pra tal da Mãe Divina, pra tal, né? Não, Curandeiras Contemporâneas, a gente trabalhou a Grande Mãe no último arquétipo que a gente fez. E aquilo é como se aquela grande mãe estivesse dentro da minha casa. Foi uma noite assim, que os meus filhos, às vezes eles acordam à noite ainda, apesar de já estarem grandes e tudo mais. Foi tipo assim, muito calma. Eu tinha a sensação de que aquela Mãe Divina estava dentro do quarto dos meus filhos. Era uma coisa assim muito intensa. Então, as 2 vezes que eu tentei ler o livro e que eu entrei em contato com a sabedoria dele, elas foram de muita cura. Nesse livrinho aqui, durante muitos anos, eu e meu marido, a gente estudava ele junto, assim, tipo, um momento de oração, alguma coisa assim. Mas, então, ele fala do magnetismo, certo? Então, olha só que coisa bonita. A meditação é o laboratório no qual Deus e seu magnetismo ficam juntos de você. Por isso que a prática da oração, da meditação, do silêncio, ela é tão importante, porque é naquele momento que a gente acessa o magnetismo divino. Ele fala aqui sobre muitas formas de você acessar o magnetismo, mas quando o seu coração está repleto de Deus, os seus pés estejam repletos de Deus, os seus olhos estejam repletos de Deus, você tem o verdadeiro magnetismo. Olha que coisa linda, gente. Então, assim, aqui ele fala, a gente deve aperfeiçoar 2 tipos de magnetismo. Eu não preparei, né? Por isso que eu tô lendo alguns pontos, assim, para não deixar vocês fora desse conhecimento. Então, ele fala que a gente deve ser um imã para atrair coisas grandes para nossa vida, né? O imã humano atrai conforme o seu poder de atração. Certas pessoas atraem coisas físicas, outras atraem coisas mentais e outras ainda atraem coisas espirituais. Tudo depende do tipo de imã que você queira ser. Olha que coisa bonita. Devemos aperfeiçoar 2 tipos de magnetismo. Um para atrair Deus e outro para atrair aquilo que satisfaça as nossas necessidades materiais. E é isso, entendeu? Então, assim, ele fala muito sobre isso, sobre usar os 2 tipos de magnetismo. Um deles para atrair essa potência divina dentro da gente e o outro para atrair as coisas materiais que a gente busca. Ele é perfeito nessa definição, porque muitas vezes quando a gente estuda poder de atração, cocriação, a maioria das pessoas que estão aí, e aí o Hélio Couto vem e traz isso muito bem. O Hélio Couto fala assim, as pessoas só me procuram porque querem carro, casa e apartamento.
né? Ele fala, as pessoas só fazem ressonância harmônica por causa de carro, casa e apartamento. E o Hélio Couto fala, a primeira coisa que você precisa é buscar o magnetismo, né? Ele não fala magnetismo, mas é buscar o todo. Se você faz tudo pelo todo, você se torna um canal do todo. Quando eu lembro disso, do Hélio Couto falando, eu lembro dele falando coisas do tipo assim, você vai lavar a louça, você tem que lavar a louça pelo todo. Não é porque, ai, que saco, meu filho deixou esse prato sujo aqui e tal, tal. Não, eu vou lavar a louça pelo todo. Pelo todo. Se eu faço tudo pelo todo, tudo flui, né? Ele fala muito isso. Enfim, é a mesma coisa que o Yogananda tá fazendo aqui. Então, aqui ele fala de um outro tipo de magnetismo que é bem importante, que ele fala do magnetismo do corpo, que é o corpo livre de venenos, né? Não tô completamente nessa. Se o seu corpo está cheio de venenos, você logo descobrirá que a energia fica mais ou menos bloqueada lá dentro. Tente eliminá-los. Quando estamos limpos interiormente, toda a nossa energia pode fluir pelos olhos, pelo rosto, pelo corpo. Então, cuidar bem da dieta, com alimentos crus que geram magnetismo. O coco gera enorme quantidade de magnetismo, a beterraba, o espinafre e o alface são cheios de vitalidades e geram muito magnetismo. O excesso de carne provoca perda de magnetismo espiritual. E, gente, eu sou testemunha. Hoje eu como carne de novo, mas eu fiquei 10 anos sem comer carne, tá? Teve uma vez, assim, eu como e tô comendo e tô de boa com isso também. Mas teve uma vez que eu fiz um desses, tipo o que eu vou propor agora, que é essa imersão de 21 dias, eu fiz no formato de desafio, e era um desafio de alimentação crua. Alimentação crua não, alimentação viva, né? Eu gosto muito da alimentação viva. Inclusive, na nossa imersão de 21 dias, eu vou deixar para vocês receitas de sucos vivos para cada um dos chakras, porque foi uma coisa que mudou muito minha vida, e isso é bom, porque tem muito tempo, tem anos que eu não faço esses sucos para mim. Eu fazia muito quando a Maria nasceu, e todo mundo fala, gente, olha os sucos que a Maria tomava, porque eu fazia e ela tomava sempre junto comigo, então isso tem 10 anos, né? Depois, em outros momentos da vida eu fiz, mas não como naquela época. E teve uma vez que eu fiz uma imersão de alimentação viva, e a gente tinha 2 dias de jejum completos em que você só tomava chá. Não vou fazer isso com vocês não, fiquem tranquilos, tá? Porque não é pancada. 2 dias de jejum que você só tomava chá. E eu tomava, você escolhia. Tinha os chás para trabalhar o feminino, para trabalhar o masculino, igual eu vou fazer com vocês, só que eu não vou deixar ser de jejum. E aí, eu escolhi a sálvia. Fiquei 2 dias tomando chá de sálvia. No terceiro dia você toma só suco. No terceiro e no quarto dia você toma só sucos. E aí eu escolhia vários sucos de frutas, né? Que eu podia deixar ali, tipo... Então eu batia um melão, tomava só a fruta, o melão, batia uma melancia, batia um mamão, né? E assim foi o dia todo, só com sucos. No segundo e terceiro dia... Peraí, Regina, agora mesmo eu te falo o nome do livro. E aí... depois a gente começava a alimentação mesmo só com saladas. Gente, eu não consegui fazer os 21 dias, eu fiz uns 8 dias. Só que aquilo me deu um magnetismo que vocês não têm noção, não têm noção. Como diz meu marido, você até ganhou mais dinheiro, entendeu? Com certeza, né? Mas não só isso, assim, eu tinha uma coisa que era como se eu tivesse, assim, tipo... conectada direta assim com a fonte, num lugar muito intenso. Então essa coisa da alimentação realmente ela é importante. A gente precisa tirar tudo e fazer isso. Não, a gente não precisa ser absurdamente rígido nesse momento, porque a gente tem que ser coerente com quem nós somos hoje, com o que eu consigo bancar, né, tudo mais. Porque tem gente que consegue mais ou menos. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu consegui ficar realmente sem comer carne por muitos e muitos e muitos anos. Como diz a Maria, eu sou vegetariana desde que eu nasci, né? Porque ela nunca colocou carne na boca. Hoje eu como, mas ela não come, ela não gosta nem do cheiro. Mas cada momento da nossa vida tem um reflexo. Só que ele fala sobre isso, né? Um pouco de carne não faz mal, mas o hábito de ingeri-lo muitas vezes ao longo do dia diminui as nossas qualidades magnéticas. Bom, aqui ele fala da coisa da alimentação. Então a gente tem que desenvolver o magnetismo físico para ter o corpo forte, obediente às nossas ordens. Recarregar o corpo com energia desenvolve bastante o magnetismo. Então eu falo muito sobre... Então o que tem me feito bem realmente são fazer caminhada, sabe?
Eu não dou muito certo com o ambiente de academia, mas eu não deixo de treinar, só que eu não tô conseguindo ir para academia, né? Eu vou para um outro estúdio mais simples, assim. E aí tem o outro magnetismo, que é o magnetismo mental, certo? O magnetismo mental, ele acontece quando a gente faz tudo com a profunda entrega e concentração mental. Ele fala muito sobre você não perder os seus pensamentos, a sua entrega mental para outras coisas. E o que a gente mais tem hoje é a dispersão mental, né? Eu não consigo ficar concentrada muito tempo, sem ceder a minha emotividade e tal, minhas coisas. Então, a emoção, ela tem um grande poder de magnetismo, desde que eu cultive as emoções que expandem e não aquelas que contraem. Então, esse é um hábito todos os dias, que é o hábito da firmeza mental, da coerência entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, entendeu? Então, quando ele traz isso, olha aqui, se você pensa uma coisa enquanto faz outra, a sua energia se divide. Mas você gera magnetismo ao prestar atenção naquilo que você faz. Então, estar entregue naquele momento. Isso é um hábito, é uma prática também, assim, muito intensa, né? A firmeza é magnetismo, a justiça é magnetismo, a bondade é magnetismo, entendeu? Gente, não duvidem disso. Nós, realmente, assim, tem um valor muito grande a gente fazer esse trabalho interior de ir se tornando pessoas melhores, entendeu? Então, também devemos saber com quem estamos convivendo, porque estamos trocando continuamente magnetismo com outras pessoas por meio de pensamentos, de apertos de mãos e de olhares nos olhos. Quando apertamos a mão de alguém, aquilo já forma um magnetismo. A pessoa mais forte passa a vibração para mais fraca. Olha que doido isso. E a gente sabe que é, né? Por isso que as pessoas falam, eu tô me sentindo tão sugada, tô me sentindo tão desenergizada. Quanto mais você fica melhor no negócio, mais você vai doar energia pro meio, tá bom? Fica tranquila que é assim mesmo. Por isso que é sempre bom a gente, quando a gente tiver capacidade, da gente escolher estar entre pessoas que nos elevam, porque a gente vai trocar uma energia boa. É sempre bom a gente estar nessas egrégoras, né, ou assistir uma live legal, que é a coisa que mais me magnetiza, assim, às vezes você não tá bem, você vai lá e pega uma live que te faz bem, vai lá e pega um conteúdo que te faz bem, que vai te elevar, né, que vai te apoiar, entendeu? Durante muito tempo, eu lembro que tinha um ditado que eles falavam assim, você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. E aí eu falava, que bom, porque a minha média é boa, porque eu só convivo ultimamente com a Monja Coen. E, gente, eu escutava, né, esses meus filhos eram bem pequenininhos e eu morava em Minas da primeira vez, né, em Uberlândia. E eu para levá-los para a escolinha, eram 25 minutos mais ou menos para ir, 25 para voltar. E eu trabalhava, eu andava muito de carro, e eu ficava o tempo todo com a Monja Coen no Spotify, ouvindo. E aí eu falava assim, gente, tá vendo? Assim, o meu magnetismo é bom, porque eu ando de mãos dadas com a Monja Coen. E nessa época eu já estudava esse livrinho aqui. E tanto é que meu filho falava assim, mamãe, coloca aquela sua amiga pra gente ouvir, que era a Monja Coen. Ele falava, mamãe, ela tá falando isso, ó. Tipo assim, ele ficava o tempo todo falando, corrigindo coisas que ela tava falando. Então, é isso. Às vezes eu não tô do lado de pessoas que me elevam, mas se eu mantenho a minha energia elevada, eu realmente transformo os ambientes. E aí me vem aquele conhecimento do David Hoffman lá, né? Que muita gente divulgou aí, que é esse conhecimento da escala das emoções. Então, se eu tenho ali a minha emoção vibrando na vergonha e na culpa, eu tô vibrando a 30 Hz, né? Muito baixa. Se eu tô vibrando na aceitação, já vai para 300 Hz. Se eu tô vibrando na gratidão, já vai para 500 Hz. Por isso que as pessoas falam para você fazer um caderno de gratidão, porque isso muda a sua frequência vibratória, entendeu? Por exemplo, nesse estudo desse David, desse homem aí, ele fala que quando a pessoa tem mais de 1000 Hz de frequência, ele é uma pessoa que é pura iluminação. E aí foi a primeira vez que eu entendi verdadeiramente Jesus, os milagres de Jesus, porque pensa, ele caminhava pelos lugares com certeza com mais de 1000 Hz, porque ele era um iluminado, foi o ser mais iluminado que pisou nesse planeta. Né? Isso não significa que eu concorde com o cristianismo em tudo que ele prega, tá? Porque eu não concordo. Jesus é uma coisa, movimentos cristãos,
conservadores são outra coisa. Nem sempre está tudo dentro daquilo que realmente é humanitário, né? Mas isso é pauta para outra conversa. Mas Jesus em si, e aí, não, deixa eu só terminar. O Hélio Couto fala, Jesus foi um grande iluminado. O problema é que as pessoas que vieram depois dele não tinham iluminação nenhuma e só replicaram as falas dele sem sentir aquilo de verdade no coração. Enfim, mas Jesus andava pelas ruas vibrando mais de 1000 Hz. É óbvio, lembra que se ele encontra uma pessoa, ele conseguia transformar completamente a vida da pessoa tipo assim... a pessoa estava ali no fundo do poço, de repente ela levantava, não só em curas físicas, mas ela tinha curas físicas, ela tinha curas emocionais, ela mudava comportamentos. Por quê? Pensa você abraçar uma pessoa com mais de 1000 Hz. Não tem como, ela vai te doar muito, entendeu? Então, assim, a gente não tá aí nos 1000 Hz, não. Se a gente faz caderno da gratidão todo dia, a gente chega ali nos 300, 400. Mas que a gente... assim, todas as vezes que a gente olha e o nosso entorno tá ruim, a gente sabe que a gente tá pegando aquela energia ruim das pessoas e tal, a gente tem que mudar a nossa. Porque se a gente tá pegando aquilo é porque nós estamos dando abertura nas nossas incoerências. Foi o que eu falei na mentoria segunda-feira, né? Que uma pessoa falou, nossa, eu como bem, eu faço exercício, eu penso positivo, e eu ainda... tô o tempo todo desenergizada. E aí eu falei assim, é nas suas incoerências o processo. Por quê? É naquele lugar onde você tem vergonha de você mesmo, onde você ainda não aceita tal e tal situação, onde você não perdoou, entendeu? Então essas brechas entram nas nossas incoerências. Por isso que o pensamento e a emoção firmes, que ele diz que são importantes. Então, por último, eu vou falar do magnetismo, que ele fala que é o mais importante, que é aqui. O magnetismo divino é o poder de todos os poderes. Quando a prece flui do nosso coração e Deus quebra seu voto de silêncio para falar conosco, absorvemos o magnetismo divino. Gente, ele é maravilhoso, né, esse Yogananda? Devemos empregar nosso tempo para desenvolver o magnetismo espiritual e atrair o imperecível. Consolide o poder de atrair as coisas maiores e atrairá com facilidade as coisas menores. É a mesma coisa que o Hélio Couto fala. Primeiro Deus, primeiro o nosso eu divino, né? Nosso eu superior, e aí as outras coisas vão chegando pra gente. Permaneça em harmonia com o divino poder magnético. Pense em Deus com tanta frequência que ele esteja ao seu lado onde quer que você vá. Então todos os seus desejos bons, mesmo vindos de um passado distante, se materializarão. Ponto final. Podia ter feito tudo só com essa frase, né? Porque se você tem magnetismo divino, gente, isso é muito mais coerente do que não comer carne, entendeu? Se você tem magnetismo divino, você naturalmente atrai tudo para você. Se você tem magnetismo divino, você é uma pessoa bondosa, isso vai te transformar, não tem como, entendeu? Porque primeiro esses ensinamentos e esse divino passa dentro da gente, não é verdade? Fiquei por aqui, tá? Porque hoje eu vim um pouco mais tarde e agora mesmo eu tenho um compromisso, tá bom? Então, gente, gratidão por hoje. A partir da semana que vem, de segunda a sexta, eu vou fazer lives de preparação para a imersão terapêutica que começa no dia 8. Dia 8, né? Isso. Essas lives, elas vão ficar salvas só 24 horas e depois elas vão para dentro do Hotmart, onde estão as pessoas que estão fazendo a imersão terapêutica. Por quê? Porque ela é uma live de preparação para quem vai fazer a imersão. Mas às vezes quem não vai fazer a imersão, queira também assistir e se conectar. Elas vão acontecer lá no Curandeiras Contemporâneas, às 7h30, mais ou menos, tá? Depois vai ficar tudo salvo lá no Hotmart, fica por mais ou menos uns 24 horas lá também, tá bom? E abrir o convite para vocês, né, para participar dessa imersão, que vai ser entre os dias 8 e 28 de junho, que tem a intenção de ser profunda e ao mesmo tempo leve e conectiva, né, e focada nesse despertar dessa curandeira interior, que nada mais é do que essa mulher que começa se curando, que nada mais é do que se acessar esse magnetismo divino aí que o Yogananda fala para nós, né? Desafio interessante, não é isso, gente? Então, um beijo pra vocês. Vou deixar o link aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui também no Eu Sou a Cura, lá nos links, tá bom? Um abraço, até mais.
Ah, Regina, o nome do livro é Como Alcançar o Sucesso, a Sabedoria do Yogananda, Como Alcançar o Sucesso, certo? Um beijo.